Se a gente achava que depois da Bebel, Camila Pitanga não poderia mais se superar, vem a Lola e esfrega na nossa cara. E sempre tem espaço para mais um. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar de Beleza Fatal, que chegou com seu último episódio nesta sexta-feira na plataforma da Max, encerrando a história aí da Sofia e da Lola. E não adianta, essa novela foi o assunto do momento na internet, todo mundo comentando. E para quem tava acompanhando, ela tava viciante. Eu assisti semana a semana os episódios liberados e acho que ao todo tem um saldo muito positivo. Claro, tem alguns pontos aí que eu tenho que comentar, que às vezes eu me irritava um pouquinho, mas no geral foi uma produção muito bem feita. E assim, de cara a gente já vê que ela é uma novela que traz aquele enredo classicão de vingança, seguindo todos os passos tradicionais, desde a principal injustiçada, que passou por uma grande tragédia e que isso marcou ela, depois passa um tempo, ela busca vingança e se infiltra ali no covil da vilãzona e vai ficando muito próxima. E com essa proximidade ela vai adquirindo alguns traços daquela pessoa que ela tanto odeia e por consequência afasta todo mundo ao seu redor de quem ela gostava muito, porque eles já não vão reconhecendo mais a pessoa da qual eles conviveram. E aí entramos no último ponto, que é ir até o final nessa vingança, que era o objetivo principal. E nesse quesito a novela mostrou duas alternativas. Uma que é a da Sofia, que arriscou tudo mesmo, abriu mão de tudo que tinha pra conseguir essa justiça que ela chama, né, que pode ser considerado mais uma vingança pessoal. E também temos o lado ali da família Paixão, que percebeu que a coisa estava indo longe demais e falou, não, pera, vamos parar por aqui. Mas eu já comento melhor sobre esse final. Quero primeiro comentar aqui de pontos que me incomodaram. Vamos começar tirando aí o band-aid, né, falando dos pontos negativos da novela. Eu acho que a trama em si foi bem construída, porém, tem alguns momentos, coisas que pra mim não fazem tanto sentido. Por exemplo, começando aí pelo Pompom. O personagem do Gabriel, ele pra mim, ele começou muito bem. Ele e a Sofia tinham grande química. Ele era um personagem cativante, com muito potencial. Mas no decorrer da novela, ele se tornou um personagem meio que inútil pra trama em si. Porque ele e a polícia, como um todo, toda essa parte de investigação, eu acho que virou muita pataquada na novela. A polícia não prestava pra nada, a investigação que eles faziam não servia pra nada. O Gabriel ficava a todo momento só indo até os suspeitos e falando: ah, eu tô de olho em você, eu sei quem você é, o que você vai fazer, tô de olho. Ou seja, dava um alerta pra galera se espertar ali, a tropa de cachorrada, dar seu jeitinho e manipular as coisas pra se safar. Então, assim, não me faz sentido o investigador fazer isso. Ao invés dele investigar, coletar provas, sendo que ele era parte da família, estava infiltrado, não, ele acabava sempre entregando o jogo e por nada. Então, assim, não fez o papel de investigador nada bem. Se ele queria honrar a memória do pai dele, não conseguiu. Por quê? No fim das contas, todas as provas levantadas foi a família Paixão e a Sofia que conseguiram e passavam para ele. Ele não fez nada, nada. Absolutamente a única coisa para que o Pompom acabou servindo foi para enganar a Sofia no final e a família Paixão conseguir aquele vídeo da Rebeca Paixão sendo pega lá e levada pós-cirurgia na cadeira de roda. No fim, foi isso, bem dizer assim, que o Pompom fez efetivamente, né? E aí a gente também entra na questão da Viviane, que querendo ou não, ela era da polícia. E aí, quando a Lola pede pra ela investigar sobre a Sofia, que se infiltrou como Júlia, ela fez uma procura muito basicona, sendo que era muito fácil pra ela descobrir. Ela tinha contatos, ela sabia meios de descobrir quem era essa pessoa. Então, achei que aí ficou um ponto um pouco falho. Foi aquela facilitação de roteiro, sabe? E essas soluções, assim, meio preguiçosas do roteiro se repetem em alguns momentos. Por exemplo, uma cena assim que me marcou muito foi quando a Carol acaba indo atrás daquela governanta após ela falar aquelas verdades na cara do Átila e ela vai parar no hotel ali, no prédio em que a avó dela tá
hospedada e ela ainda não sabe. E ela só chega na portaria, eu vim trazer aqui o celular, não sei o que, qualquer desculpinha. E eles deixam ela entrar, falam o nome de quem tá hospedado e dão a informação, tá no quarto tal. Como assim? Como que deixam entrar uma pessoa desse jeito? Ela vai lá, pega o elevador, chega até o apartamento e abre a porta e descobre. Isso assim não fez o mínimo sentido. Então faltou trabalhar melhor pra ela ter essa descoberta. E mais uma personagem assim que pra mim sou muito incoerente ao longo da trama foi a Andrea, que era uma personagem que eu achei ela muito legal, muito interessante, tinha muito a oferecer e no fim das contas, o modo como ela se comportava em algumas situações com relação às relações dela, por exemplo, dela com o Tomás e dela com o Rogue, era muito diferente. Por exemplo, o Tomás, ela era muito drástica, do nada, não quero falar com você, não, vai embora, não queria essa explicação alguma. E já o Rogue passava o papo nela e ela nem pra pesquisar, tipo, sobre ele, nem pra ir lá investigar, ele era um cirurgião conhecido, então se ela desse ali um Google, descobria assim em 2 segundos sobre ele, sobre a família dele, que ele era casado, e não, sempre ela pagou de tapada. E a Andrea nunca pareceu alguém tapada. Então o roteiro, assim, vacilou bastante nessa parte, ficou estranho. Foi mais uma forçação de barra para ela ficar separada do Tomás. E querendo ou não, isso acaba atrapalhando, assim, a gente um pouco, né, nessa imersão da história, nesse sentido. Até de graça que no final lá eles acabaram só se acertando, casaram rápido, sem muitas reviravoltas dela ficar falando, não quero ouvir você, porque pra mim a novela às vezes falha em algumas explicações, como por exemplo o caso do Tomás com a sogra. Só ela chegou, soltou a bomba de que eles tinham um caso, mas não foi explicado muito assim, como que isso começou, o que que levou aos dois terem esse caso, o Tomás aceitar trair a esposa com ela, com a própria mãe. Então, para mim, sim, faltou tempo para eles explorarem essas explicações. E até mesmo a volta dessa mulher do Átila que estava desaparecida, dada como morta, eu acho que essa personagem soou um pouco mal colocada na trama. Parece que ela só chegou assim para jogar as bombas e pronto. Não foi muito explorada quem é ela, as intenções dela, assim, não deu tempo de mostrar muito bem. Só quis causar, que ele causar por causar, né? E pra mim foi uma personagem que não agregou muito na história. Enfim, faltou explorar um pouquinho mais. Bom, mas aí agora falando dos pontos positivos, eu acho que a trama, assim, a trama tem personagens muito bons, muito cativantes, que a gente gosta desde os vilões como os protagonistas, porque não tem como a gente não se apegar à família Paixão. Eles são a cara do Brasil, aquela família que faz o pagodão com a galera do bairro, tem aquele amor, apego pelo Fusquinha, eles fazem de tudo pela família, dá pra ver que tem muito amor, muita paixão entre eles, mas eles também não são 100% corretos, fazem umas trambicagens de vez em quando, então ficou muito legal. Isso, e até pela questão de eles terem sofrido muito na vida, a gente se apega, se comove com a família Paixão. Ou também, por exemplo, a questão da Gisela. A história da Gisela foi muito legal, alguém que estava numa relação extremamente tóxica e a gente foi acompanhando a evolução dela, como ela mudou. E foi muito da hora ver ela dando troco no Rogue, implantando o negócio na cara dele. Nossa, não podia ter troco melhor. E ser ela quem entrega ele pra polícia. Também foi muito bom ver isso. Além deles, os vilões, né? O Rogue, por mais que, assim, dava muito ódio, eu acho que pior que a Lola era o Rogue. Tanto ele quanto o Benjamin. O Benjamin era super escroto, era aquele playboy inútil que se achava, mas ao mesmo tempo é um personagem, como o personagem nos cativa muito, e o Rogue também é um lixo humano, mas ali na trama funcionou. Também histórias como do Átila e toda a sua hipocrisia, tudo que ele queria manter, assim, a questão da imagem intacta, no fim das contas, não era real, nada daquilo, né? Toda a família Argento era uma farsa. E também aí temos a trama principal da Sofia e da Lola, que é um embate de duas personagens também muito bem construídas. A Sofia, apesar de se perdendo ao longo do caminho, a gente vai perdendo a empatia por ela, ainda assim é uma trama, uma história que a gente compra. A menina que sofreu, porque a Lola no início, nos 5 primeiros capítulos da novela,
era tenebrosona, era muito ruim, fez da vida dela realmente um inferno. E aí a gente compreende o porquê dela querer se vingar quando cresce. Então foi bem da hora, assim, tudo que eles fizeram. E a mesma coisa a Lola. A Lola é uma vilã que eu acho que marcou muito. Assim, fazia algum tempo que a gente não via numa novela uma vilã que cativasse o Brasil como ela cativou. Porque a Lola, ela é bicho ruim. Mas assim, não tem como negar, é a melhor personagem da novela. Sem ela, a novela não seria a mesma coisa. Camila Pitanga, assim, arrasou, tá espetacular nesse papel. Porque a gente ama odiar a Lola. Os Lolovers se espalharam pelo Brasil. A gente sabe, no fundo, que ela é muito ruim, que ela fez coisas terríveis, mas ela também carrega aquele humor. Ela é uma personagem muito divertida. Você quer, como é que é ver ela? E em alguns momentos também sentimos pena, porque você percebe que a Lola também sofreu na vida, teve um passado tenso e ela era bastante solitária. Há um comentário extra aqui, achei legal também a questão da Lola trazer as soluções que a novela às vezes trazem. Em algumas eles relaxam, mas em outras eles capricham, que é a do biochip na pele dela. Acho que deixou aí no chinelo novelas, por exemplo, Mania de Você, a questão do pendrive, né, que o pessoal tanto falou, e aqui eles souberam inovar. Realmente não dá mais para essa história de um vídeo ficar salvo no pendrive e nem passar para nuvem. Então, tipo, aqui a novela ainda foi além. Adorei esse detalhe. Bom, e aí agora a gente só entrando na parte final da novela, que foi esse último capítulo, acho que deixou talvez o pessoal dividido. Eu não sei muito bem ainda o que pensar, acho que estou processando, mas a sensação inicial que eu tenho é que ficou uma coisa vazia, um pouco fria no final, né? E fiquei refletindo sobre isso. Acho que esse é exatamente o sentimento que as duas protagonistas estavam sentindo nesse momento final. Tanto a Lola quanto a Sofia estavam sozinhas, com aquele vazio, porque acabou. A vingança tinha sido cumprida, a Lola foi pagar na cadeia, levou um golpe exatamente, tomou o veneno que ela já havia dado para a mãe da Sofia anteriormente. E pra gente, talvez nos atinge tanto porque, assim, considerando tudo que a Sofia fez, ela deixou de lado a família dela, deixou de lado o Pompom, o amor da vida desde a infância, pra focar na Lola. Então, nessa obsessão que ela tinha, esse ódio pela Lola. E nós, assistindo, provavelmente faríamos mais como a família Paixão, que se tocou, que estava indo longe demais e pararia antes, não ia querer perder, deixar tudo de lado, né? Perder sua família e o amor da sua vida. Então, nessa parte, eu acho que atinge o público de uma maneira intensa. A gente não se identifica tanto com a Sofia nesse quesito. E a mesma coisa a Lola, que era a alma, a alegria da novela, ela acabou ficando num lugar de solidão. Teve um final mais seco, mais frio. Claro, merecido. Não podemos esquecer disso. Tudo que essa mulher fez, ela merecia pagar. E eu até gostei muito deles não matarem a Lola, porque nas novelas normalmente eles têm esse costume da vilã no final morrer. E eu acho que é mais interessante fazer esse vilão pagar de uma maneira sofrendo aqui, vivo. E que é melhor do que ela tá lá na cadeia, limpando vasos. E apesar desse gostinho um pouquinho amargo, eu acho que o final foi extremamente coerente com o que vinha sendo apresentado, com as duas personagens. A Sofia sempre deu indicativos ao longo da trama de que a Lola era o principal foco dela. A gente tava esperando talvez uma mudança ali no final, mas por mais que ela falasse que gostava do Gabriel, que se importava com a família Paixão, você via traços, às vezes, na voz dela, a maneira de falar que não era tão verdadeiro. Já dava pra gente esperar isso. Esse ódio e obsessão pela Lola era maior, sempre se apresentou maior do que tudo. Então, acho assim, foi um final bom considerando a trama, sabe? Claro que a gente no fim tinha uma esperança de que a protagonista ia mudar de ideia, ia voltar atrás e ia ter algo diferente, mas não. Quando você se propõe a entrar numa vingança como a qual a Sofia entrou, você tem que saber que tem que se igualar ao seu rival, tomar atitudes das quais ele tomaria. Então ela acabou se tornando meio que a Lola para acabar com a Lola. Bom, pessoal, para finalizar, eu acho que fazia um tempinho que a gente não se empolgava com uma novela assim e que via o pessoal comentando tanto, né?
Foi muito divertido acompanhar 40 capítulos, queria mais até, mas acho que a história encerrou num momento bom. Antes que começasse a esticar demais, se enrolar, manteve um ritmo acelerado, uma coisa meio novela, meio série, e pra mim fechou muito bem, sabe? Eu gostei do que eu vi. Tô animado agora com próximas novelas da Max, próximas novelas também do Rafael Montes, o autor da novela, e vamos acompanhar, esperar, né, agora próximos trabalhos desse pessoal. Bom, minha gente, e vocês, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Esperavam mais esse final? Acharam coerente também? Deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like pra me dar aquela força. Se inscreve no canal e eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!